tarde a todos e a todas que estão assistindo. Meu nome é Márcia Cristina Moura Rezende Raime, sou fonoaudióloga, enfermeira, graduada pela PUC de Goiás e estou fazendo agora mais 2 pós-graduações, uma em neuropsicopedagogia e outra em psicomotricidade. Até mesmo por causa da minha trajetória, né, desde que eu me formei na fonoaudiologia em março de 1992, eu tive vários casos de pacientes que hoje nós colocamos como nome de TEA, que estão agrupados, que a gente vai estudar e a gente vai ver alguns casos que hoje a gente tem uma nova nomenclatura, mas que muitas pessoas ainda só se referem a autismo. Então, este é o nosso tema principal. O TEA, o transtorno do espectro do autismo, ele foi bastante estudado desde anos do século XIX, século XX, final do século XIX, início do século XX, e é um transtorno profundo no desenvolvimento que vai afetar a pessoa em sua totalidade. Então a gente observa que a pessoa ela não tem às vezes todas as características mais do TEA à medida que ela for trabalhada, mas o TEA vai acompanhá-la ao longo da sua vida. E o que seria esse autismo? Por que surgiu esse termo? Autismo vem da palavra grega autos, que significa próprio. Então, o autismo é como se fosse, literalmente dizendo, é como se a pessoa vivesse em função de si mesma. E muitas pessoas, se já viram em alguns livros, tem referência, por exemplo, no livro Bruno, né, fala muito de um caso específico de um autismo mais grave, em que ele não reconhece uma mesa, uma cadeira, a outra pessoa, tudo ele acha que faz parte do corpo dele. Então, é uma das coisas que dificulta muito a interação social. A comunicação e a socialização dessas pessoas é uma característica marcante. Elas têm isso muito afetado e ela não consegue se socializar com seus pares, ditos normotípicos. O que a gente tem visto é que as características elas vão diferir dependendo da pessoa, mas que o TEA ele não é privilégio de uma cultura, de uma etnia, de uma classe social ou só dependendo do ambiente. Mas o ambiente ele vai ter uma interferência muito grande na sua evolução. O DSM-5, em 2013, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Tratamento de Transtornos Mentais, ele englobou algumas patologias que tinham 3 características fundamentais e pertenciam ao CID-10 como a nomenclatura de F84.0. Então, a pessoa, praticamente, ela teria essas 3 características. Dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem e uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos. Dificuldade de socialização. Padrão de comportamento restritivos e repetitivos. A gravidade vai basear-se em prejuízos da comunicação social e em padrões de comportamento. Especialmente esses problemas comportamentais, eles são difícil compreensão, especialmente sociedade. Então a gente tem que ter, hoje a gente fala quando vai fazer orientação, que para a pessoa, ela pertence a uma comunidade. Então não basta a família saber lidar, os cuidadores,
os parentes próximos, os familiares, né? Então, hoje o nosso objetivo é que cada vez mais isso seja conhecido para desmistificar muitas coisas e elas se fazerem sociáveis. O que foi incluído como transtorno do espectro do autismo? Então, o que antigamente no CID-10 a gente tinha transtorno autista ou autismo clássico, a síndrome de Asperger, que muitas pessoas falam, é um autismo leve, é um autismo de altas habilidades, que muitas vezes as pessoas vão ser diagnosticadas tardiamente porque os sinais são muito sutis. O transtorno da desintegração da infância, a síndrome de Rett, muito predominante em meninas que desenvolvem bem até os 6 meses de idade e depois começam a apresentar uma involução, especialmente de linguagem e comportamentos motores. O transtorno global do desenvolvimento não especificado ou o autismo atípico. Então, isso tudo foi englobado porque viu-se que isso não é definitivo, né? Então, a pessoa ela pode ter alguns desses padrões, mas se ela for trabalhada e diagnosticada precocemente, ela pode passar a não ter todos os transtornos ou todas as sintomatologias, todas as características peculiares. Quais os tipos de autismo, né? Então, se pergunta muito, tem tipo, como que isso é feito, que grau que é feito? Então, segundo o DSM-5, nós temos o grau leve, o grau moderado e um grau severo. Sempre lembrando que a partir de 1990, nós tivemos vários estudos na área do cérebro e foi considerado em 1990 como o marco para a década do cérebro. E foram onde nós tivemos uma evolução tecnológica muito grande com os exames de imagem. Então, daí quando nós passamos a ter tomografia computadorizada, ressonância magnética, hoje a gente tem estimulação transcraniana e outras tecnologias, então nós estamos nos aproximando mais para conhecer o funcionamento cerebral. E hoje já sabemos o quão é importante a neuroplasticidade e as janelas de oportunidade. Porque isso vai fazer uma diferença. Quanto mais a gente conseguir acessar essas janelas de oportunidade, fazer com que essa criança ela tenha uma multiplicidade de experiências, isso vai favorecer a sua neuroplasticidade e isso vai melhorar o seu comportamento, a sua linguagem e todo o resto, né, a psicomotricidade, a educação, e isso é extremamente importante. Quanto aos estudiosos, né, como eu falei para vocês, então nós temos algumas referências, mas principalmente a partir do século XX, 1906, de Eugène Blair, que já estudava as crianças que apresentavam uma dificuldade de interação social. E o que a gente tem percebido é que, como eu falei, ele é algo que pode ocorrer em qualquer pessoa, independente, a gente não tem uma causa, né? Os pais são mais velhos, como no caso do síndrome de Down, não. Então, assim, não conseguiu-se ainda saber a causa específica de crianças com TEA. O que a gente tem visto é que ela vai afetar cerca de 4 a 5 crianças em cada 10.000 nascidos vivos e 4 vezes mais comum em meninos do que meninas. Então, esses sinais que às vezes a criança ela pode estar apresentando, quando a gente tem os marcos do desenvolvimento, muitas vezes os pais até chegam a se preocupar por volta do 1 ano e meio, 2, especialmente 2 anos, 2 anos e meio. A criança, você vê que ela não está seguindo um padrão, ela não interage com as outras, os primos, né, os coleguinhas, os vizinhos. Então, muitas vezes, alguns profissionais, quando os pais também vão à procura de uma ajuda, eles costumam dizer que a criança vai desenvolver, que é para aguardar, que está muito cedo.
E realmente a gente pode dar alguma ajuda para essa família, porque ainda não se pode fazer um diagnóstico nessa faixa etária, mas a gente pode fazer uma triagem e fazer com que a família trabalhe com essa criança, melhorando a sua capacidade de desenvolvimento. As causas são, como eu falei, hoje a gente diz que é uma síndrome multicausal e multifatorial, porque como é um espectro, a gente observa que varia bastante. E o que se sabe hoje, acompanhando os casos, é que uma família em que não se tem nenhum caso de TEA, a prevalência é de 0,1 a 0,2%, e uma família que já tem um filho com TEA, ou uma filha com TEA, ela já vai ter uma probabilidade maior, de 5 a 10%. Não é incomum a gente pegar em consultório, né? Eu faço clínica, então já trabalhei em hospitais públicos, em hospitais privados e em clínica particular. Então não é incomum a gente encontrar crianças que tenham irmãos também com TEA, ou o próprio pai que, por ter seu filho e observar coisas nele muito comuns, muito peculiares, ele também começa a suspeitar que ele também tem, e aí a gente observa que não é um fator genético, mas que isso acontece com uma predominância em torno de 5 a 10%. Basicamente, as características, a gente pode perceber que isso é comum a todas as pessoas que possuem TEA, essas alterações, né? Principalmente de contato visual, coordenação, desenvolvimento em geral. Então, essas alterações elas começam muito cedo. A gente observa também que a dificuldade de comunicação, de interação, é algo muito marcante. A linguagem, ela também vai ter uma alteração ou uma deficiência. Nem sempre a gente vai perceber que as crianças não são falantes, né? Algumas, a gente vai observar que tem algumas comorbidades, então existem algumas crianças com TEA que não desenvolvem a linguagem verbal, a comunicação verbal é prejudicada, ou ela vai ter algum tipo de deficiência. E isso a gente vê que é diferente de uma criança que simplesmente tem um atraso de desenvolvimento de linguagem. Outra coisa que é muito marcante é a realização de ações ritualizadas. Então, eles são muito resistentes à mudança de rotina, à mudança de ambiente, a coisas inesperadas que podem acontecer. Por exemplo, você tem um caminho que a mãe percorre todos os dias para levar o filho para a escola e, de repente, tem um bloqueio em uma das vias e a mãe tem que fazer um caminho diferente. Então, as crianças às vezes ficam desesperadas, elas se descompensam por não reconhecer aquele ambiente rotineiro acostumado, né, que ela já fazia. O QI, basicamente, ele pode ser bem oscilante, desde crianças com QIs normais até uma diminuição profunda, tá? Quando você tem graus mais severos, né? Crianças com autismo ou TEA em grau severo. E todas as pessoas com TEA, elas possuem um desenvolvimento desarmônico nas diferentes áreas do funcionamento psíquico. Então, isso também é algo muito marcante e não é só privilégio de uma faixa etária. Basicamente, o que a gente pode falar que é muito importante, desde autismos leves, né, ou aquele grau leve que nós falamos, o TEA leve, porque a criança, às vezes, ela começa precocemente já a apresentar essas características. Então, são sinais de alerta. Por exemplo, ela não possui característica física. Então, fisicamente, você não vai achar nada. Só que ela vai usar em comum o olhar ou o contato visual. Então, muitas vezes, elas podem te olhar assim,
elas podem baixar a cabeça, ela pode fazer de conta que ela não está te vendo e está te vendo, assim como ela pode olhar para você fixamente e parece que ela não te reconhece enquanto pessoa. Então, ela tem um olhar infinito. Ela parece não escutar. Muitas vezes você chama pelo nome e ela não vai te responder. Não tem, às vezes é uma das coisas que a gente também pede, às vezes é uma audiometria, faz uma avaliação com o otorrinolaringologista para perceber se não tem nada, mas assim, normalmente dá tudo ok, dá tudo dentro da normalidade, porque ela não tem problemas auditivos. Eu particularmente nunca peguei nenhuma criança, né, pode acontecer, mas eu particularmente nunca peguei nenhuma criança com deficiência auditiva que tenha TEA. Elas não têm noção do perigo e isso é muito comum. Então elas pulam, elas mexem em coisas perigosas, elas saem na rua correndo, né? Então é muito interessante assim, quando você tem uma criança que tem ela não tem esse limite, ela não tem essas regras sociais, então é interessante você às vezes dizer para essa criança, olha, vamos andar do meu lado? Caminha aqui do meu lado, para que ela não corra, ao invés de você ficar só punindo. Então, uma forma de você estar nomeando e ao mesmo tempo conquistando essa criança é dizendo para ela também, olha, nós vamos passar aqui, tem muito carro, fica perto de mim. Então, você vai dando os passos para ela, é como se você estivesse fazendo um planejamento para ela, oral ou visual, porque elas são extremamente visuais. Às vezes apresentam choro ou risos, né, risadas em momentos inapropriados. Elas apontam, às vezes, o que elas querem, mas às vezes, naquele momento, às vezes, elas têm interesse por algum objeto, por exemplo. Tive um paciente apaixonado por navio, né? Mas, às vezes, ele passava na loja de brinquedo, via o navio, ele olhava, mas ele às vezes não dava tanta importância. E outras vezes ele passava na mesma loja e ficava fascinado, querendo aquele brinquedo. Então isso também pode acontecer. A gente observa que eles têm um intenso interesse por letras e números, o que a gente chama de hiperlexia. Às vezes eles leem algumas coisas mais por um intuito, mas às vezes não compreendem. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que passa por uma loja e aí ele escuta a pessoa falando 2 meias por R$ 2,99 e aí ele vai repetindo aquilo, né? Ou ele, quando vê ao cartaz, ele vai repetir aquela mesma frase, 2 meias por R$ 2,99. E às vezes a loja realmente tem aquele cartaz que está dizendo aquilo, mas ele não tem a compreensão, é como se fosse só uma repetição. O que a gente também pode perceber é que algumas podem apresentar hiperatividade ou uma extrema inatividade. Uma criança ela pode estar extremamente parada, é como se ela estivesse ociosa o tempo inteiro, tudo está desinteressante para ela. Assim como você pode ter uma criança que corre, que pula, que grita, que morde, né? E assim, ela é extremamente desorganizada, ela parece uma criança confusa e extremamente desorganizada. A gente também vê que, às vezes, apresentam excesso de raiva, né, sem nenhum motivo aparente. Então, muitas vezes, quando elas se desorganizam e não tem, às vezes, um padrão. Então, às vezes, não tem... ela só tem raiva, só se debate, só vai para o chão quando ela escuta tal música. Ou quando ela está em frente a uma luz muito intensa. Às vezes não tem isso e ela apresenta esse comportamento. Nós vemos também dificuldades em expressar as suas necessidades, né? Em entender as emoções. Então, muitas vezes é como se fosse uma máscara. Ela não reconhece em você alguma emoção de felicidade, de sorriso, mas ela também não consegue expressar isso, né? E elas podem ficar ansiosas diante de alguma situação, né, e que seja desconhecida a elas. Uma das coisas que a gente também utiliza na terapia é alguns cartazes como esse, que a gente vai trabalhar
e aí que são expressões faciais, né? Então, para ela se reconhecer, para ela tentar fazer uma mímica facial, isso também é uma das coisas que a gente pode observar. Aqui a gente tem também, né, algumas expressões e ela pode estar tirando, então algumas vezes ela tira, ela pode trocar, né? Então ela pode colocar uma outra expressão e a gente está repetindo essa expressão com ela. E isso vai fazer com que ela tire um pouco dessa máscara e se torne um pouquinho reconhecida, né? Reconheça socialmente quando uma pessoa está intencionalmente demonstrando algo a ela ou que quer alguma coisa dela, né? Que ela, você ganhou um presente, se ela quer, para ela demonstrar que ela está feliz, que ela está assim, eles não têm mais ou menos isso, dependendo do grau. Muitas vezes elas não possuem uma atenção compartilhada ou uma atenção sustentada. Então, muitas vezes você está brincando com a criança, você está ali com ela naquele momento e ela é como se ninguém estivesse perto dela. E ela não consegue fazer esse triângulo do brinquedo, ele está andando, movimentando e tem alguém com ela, então ela não consegue fazer esse triângulo. Ou a atenção sustentada, então às vezes você está trabalhando algo com ela em casa, você está cantando uma música, o pai, a mãe, uma cuidadora está cantando uma música e ela não consegue ficar ali muito tempo olhando ou brincando com você. Ela tem é como se fosse uma angústia e ela sai, ela corre, ela grita, né? E então isso é um tipo de característica que a gente também percebe que pode acontecer. Nós podemos facilitar também algumas coisas quanto à comunicação, porque a gente também percebe que a dificuldade no uso social da comunicação e esse atraso da comunicação verbal, ele pode ser tão marcante quanto a criança pode ser extremamente falante, mas ela não saber do que ela está falando. Muitas vezes ela vê um desenho e às vezes ela começa a repetir aquela frase do desenho que ela gosta, né? Então, às vezes a gente fala de uma fala ecolálica, uma fala repetitiva. E uma outra coisa que é característica também é a fala monotemática. Então, por exemplo, ela gosta do ônibus. Então, às vezes você pode dar um brinquedo para ela, um ônibus. E aí ela te fala da roda, ela faz objetos rodarem, eles gostam muito de objetos que fazem rotação. Então ela brinca com a roda, ela faz todas umas coisas da roda, tudo para ela é o caminhão, é o barulho do caminhão, ela quer o caminhão tem aquela cor, é o caminhão do lixeiro, né? Eles gostam muito de caminhão de lixo e tem uns que fazem uma diferenciação mesmo até do ônibus, do caminhão, e eles gostam muito do caminhão. E quando eles gostam do caminhão, eles fazem a diferença do caminhão que passa recolhendo a reciclagem. Quem mora em casa, né? Eles têm muito essa facilidade, porque eles percebem, toca musiquinha, eles são muito musicais. Então a música, ela acaba atraindo eles, então é uma das coisas que a gente vê muito quando a gente vai estar trabalhando com as crianças menores. E a gente também tem, então, essa questão da memória. A criança, ela tem uma memória fabulosa. Normalmente, eles guardam muitas coisas na memória. Então, por isso que frases de filmes que assistiram, de desenhos, ou que alguém costuma muito falar em casa, do tio, do avô, do pai, eles costumam repetir aquela frase. Eles podem ter alterações também da integração sensorial, tá? Especialmente da audição e da visão, mas a gente também percebe crianças que, aí vem logo a seletividade alimentar, então elas também não têm uma relação boa com as texturas, tanto de roupa, tanto texturas de alimentos. Então, muitas crianças, às vezes, não avançam na fase alimentar. Por exemplo, na época que ele já tem condição de comer uma carne mais elaborada, né? Então eles ainda continuam querendo só com alimentos mais fáceis, mais rápidos de serem
digeridos e apreciados, porque eles acabam não querendo perder tempo, né? Ou eles recusam mesmo. Então, muitas vezes, assim, são texturas que às vezes a criança, você fala, mas todo mundo gosta de maçã, todo mundo gosta de peta. Às vezes a criança ela não consegue. Coisas que às vezes tem barulhos, né? Ou a criança gosta muito ou ela detesta. Então, há uma seletividade alimentar e isso é muito, muito clássico. A dificuldade também na coordenação motora, tá? Ou praxia global e fina, ela também é algo que acontece bastante. Uma outra coisa que a gente vê, às vezes, é que elas têm algumas poses, né? Às vezes você chama para... Algumas não gostam de tirar foto, mas às vezes numa brincadeira, por exemplo, vamos brincar de estátua, né? E tal, elas fazem umas poses bem bizarras. Ou elas estão no meio dela, ela está lá no mundinho dela, mas, por exemplo, ela está lá de cócoras muito tempo. Ou então ela fica com as perninhas, né, os joelhos fletidos e a parte da frente do corpo toda para frente, os bracinhos e tal. Então ela fica muito tempo naquela posição. Então são coisas meio incomuns e que para ela está tudo normal. Há também uma resistência à mudança de rotina, de objetos, de locais, né? Eles gostam muito de abrir e fechar, principalmente gaveta, porta, né? Eles gostam muito de fazer isso, bater tampa de panela. Tem umas crianças, eu já tive uma criança assim, quando eles estão muito desorganizados, quando eles não estão muito integrados, então eles se desorganizam muito. E aí, se aquele dia ele não acha a tampa da panela naquele local que ele sempre encontra, ele se desorganiza todo, né? Há uma dificuldade em compreender as metáforas, a linguagem figurativa e as expressões com duplo sentido. Por exemplo, às vezes a gente brinca, né? Ai, nossa, hoje pelo jeito vai chover canivete. A criança ela fica extremamente nervosa, porque se ela sabe o que é um canivete, ela vai achar que literalmente vai cair canivete na cabeça dela. Então ela vai ficar muito desorganizada. Então, eles têm muita dificuldade de você entender, então, essas coisas bem, as expressões com duplo sentido que a gente muitas vezes fala, né? E é muito comum a gente usar no dia a dia. Então, as crianças, elas não entendem, tudo delas é muito literal, tudo muito ao pé da letra. E, às vezes, acontece também uma não boa resposta aos métodos convencionais de aprendizado, né? E nem todas, é importante falar assim, eu falei várias características, nem todas as crianças com TEA vão apresentar todas essas características, por isso que a gente fala que existem os graus, né? E vai depender também, até mesmo para a gente analisar, a frequência. A gente vai ter que ver a intensidade de formalização dessas características. Isso tudo, quando a gente for avaliar a criança, a gente tem que levar em consideração. Esse é um dos folders que tem muito, que fala sobre alguns sinais do autismo, que já estão ali naquelas características que eu havia falado. E um deles que eu acho muito interessante e realmente a gente percebe com uma frequência grande apego a objetos diferentes. Então, às vezes, você, por exemplo, ali no desenho está uma folha, mas às vezes é isso, é uma coisa assim que a gente às vezes nem dá tanta importância e para aquela criança tem um valor enorme, né? E aquele objeto para ela é parte dela, né? E isso também é muito comum. Quando a gente fala das comorbidades, né, e aí a gente vai observar, eu listei as que são mais frequentes, mas como esse espectro ele ainda está em estudo e a gente tem percebido que hoje a gente até diz, será que sempre existiu muito autista ou agora todo mundo está sendo classificado como autista, né? Então a gente percebe que por ter mais conhecimento, por nós termos mais
pessoas que estão se interessando, a gente também pode subestimar crianças com TEA ou superestimar crianças e rotulá-las como TEA. O que a gente tem observado é que, basicamente, as comorbidades mais comuns, né, são a apraxia de fala na infância, então aquela criança que não tem oralidade por dificuldade, especialmente na parte frontal, ela não tem o planejamento e organização, e isso vai dificultar o planejamento motor da fala. Crianças com TDAH, como eu falei que alguns quadros a gente tem, a criança que é hiperativa, né? Então o TDAH ele também pode estar presente no TEA. O TOD, que é o transtorno opositor desafiador, ele é também, normalmente, tá? Algumas crianças que apresentam o TEA, elas têm o TOD associado. A síndrome de Down, a gente tem percebido que aí a gente faz uma miscelânea, crianças com síndrome de Down e apraxia de fala, síndrome de Down, apraxia de fala e TEA, ou síndrome de Down e TEA. A gente também tem observado que os sinais estão ficando mais evidentes, então a gente tem conseguido direcionar melhor o tratamento até dessas crianças. E problemas osteomoleculares, né? Então a gente não raro pega crianças que às vezes tiveram luxação de quadril, elas têm às vezes uma escoliose associada, e isso vai implicar, né, em sustentação de cabeça, em dificuldade de sustentação de tônus, e isso tudo vai ter uma repercussão para o seu desenvolvimento. A diferença entre birras típicas e o comportamento opositor. É interessante a gente falar que a criança, ela apresenta a birra, normalmente ela inicia por volta dos 6 meses de idade e pode ir normalmente até os 6, 8 anos de idade. Então a criança ela passa por isso. À medida que ela vai tendo amadurecimento da área frontal do cérebro, a parte pré-frontal e frontal como um todo, ela começa a se organizar melhor, ela começa a fazer um planejamento das suas ações e isso tende a fazer com que ela não tenha mais problemas de interação. Então ela consegue expressar, né, se ela está com raiva, se ela quer alguma coisa, e ela consegue entender o que o outro quer dizer. Não, agora você não vai tomar o sorvete, né? Então é mais tranquilo para ela. E à medida que ela vai tendo a maturação psicológica, a neuromotora, então ela vai sabendo melhor organizar isso. Mas a birra, ela funciona muito como se fosse ela não consegue ainda separar o seu corpo, então é como se ela reagisse no corpo inteiro para conquistar o que ela quer, ou o que ela tem solicitado, ou o que ela vê. Então, muitas vezes, as birras, elas não são com nem toda birra, ela é para afrontar os pais e cuidadores. Mas, algumas vezes, quando você vai vendo que a criança está crescendo e ela continua muito birrenta, muito difícil, então ela pode ser que ela tenha um desenvolvimento de um TOD, né? Ela esteja nesse tipo de comportamento. Tudo isso é avaliado e o melhor é avaliar com uma equipe multiprofissional. Alguns sintomas gastrointestinais muito peculiares, né, que podem acontecer em crianças, lembrem quando eu falei em seletividade alimentar? Então, às vezes não é coisa da nossa cabeça, mas você vai começar a observar, né? Então, alguns casos como esofagites e alteração da motilidade, a gente às vezes pode ter um refluxo gastroesofágico associado, estomatites, né? Então, outros problemas que a criança pode apresentar, e isso vai ter, como às vezes ela não sabe de transmitir isso, o corpo dela tá reagindo dessa forma, e ela vai reagir às vezes com choro, né? Com raiva, com agressividade, às vezes ela vai ficar totalmente desorganizada, totalmente confusa, tá? Então, por isso é que tem que se investigar. E, ao mesmo tempo, a gente já sabe
que as terapias de dietas, né? Então, vamos tirar o glúten, vamos tirar a lactose, muitas delas não têm uma eficácia científica já comprovada. Algumas crianças, sim, elas conseguem dar uma melhorada, inclusive, de comportamento por causa da retirada do glúten, da lactose, mas isso não é algo comum ou cientificamente comprovado para que as crianças, todos os adultos com TEA, que se seguirem essa dieta, eles vão melhorar os seus comportamentos. Isso não ocorre na prática. O diagnóstico, né? Ele pode ser realizado pelo neuropediatra ou por um psiquiatra infantil. Quem dá o diagnóstico, a validação, é um médico. O que a gente sugere, né, em vários estudos, é que o ideal é que essa avaliação ela seja realizada por uma equipe multiprofissional. Então, envolvendo fonoaudiólogo, neuropsicólogo, psicomotricista, terapeuta ocupacional e outros profissionais dentro daquele quadro, dentro daquele aspecto daquela criança ou daquele adulto. O diagnóstico é basicamente clínico, é eminentemente clínico, e ele deve ser realizado por profissionais capacitados, né, que já têm um longo tempo de estudo ou que se interessam muito pelo tema. Como tem um espectro, então as coisas estão evoluindo, então a gente tem que ter estudos constantes. Pode ser que hoje eu estou falando isso, daqui no final do ano, um mês que vem, surjam outras, né, características, outras formas de diagnóstico, outras formas de tratamento. Então, a gente tem visto assim que quanto mais estudo, melhor para que a criança tenha um desenvolvimento, o adulto se desenvolva, porque hoje a gente tem visto que crianças, elas crescem, elas casam, elas precisam trabalhar, né, e elas são altamente produtivas. Então, hoje, com a questão da inclusão, a gente quer que isso realmente envolva todo o processo do ciclo de vida daquela pessoa. A partir da suspeita dos pais, a gente pode sim realizar uma triagem, né? Mas o diagnóstico mesmo, ele só é feito a partir de 2 anos de idade. Porque a gente precisa que a criança tenha tido as experiências, ela tenha tido um tempo de maturação. Se você suspeitou, você deu as orientações, a família, os cuidadores e os familiares seguiram todo aquele protocolo. Mesmo assim, chegou-se aos 2 anos, 2 anos e meio, essa criança ainda não evoluiu, não apresentou algum tipo de melhora, aí a gente vai buscar uma ajuda mais intensa, né? E isso não quer dizer que antes a gente não possa suspeitar e fazer intervenções. Entendam bastante, assim, eu quero deixar isso bem claro. E as características, elas vão variar, como eu falei, e a gente tem que observar a frequência, né? O grau, tá? Do espectro em que ela se encontra e a intencionalidade, né? Por que ela fez aquele determinado comportamento. Isso também é algo para ser levado em consideração durante a avaliação. Atualmente, nós temos alguns instrumentos de avaliação, como eu falei, a partir dos 2 anos, nós temos os 2 considerados como padrão ouro, o ADI e o ADOS, que são protocolos estabelecidos, validados, mas que não se tem uma validação para o Brasil, e eles são protocolos que exigem um treinamento, então você tem que sair fora do país para poder fazer, e muitas pessoas às vezes fazem parcialmente porque algumas coisas são difíceis de serem realizadas no nosso dia a dia. Quanto ao rastreamento, a triagem, também nós temos alguns protocolos que são reconhecidos no Brasil e já foram feitas a tradução para o português brasileiro, como o ATA, o ABC, CARS, ASQ, MCHAT,
o PIP-R e o PIP-3. E nós temos um protocolo aqui no Brasil, que é o PRO-TEA, que eu acho assim, bastante tranquilo de ser usado, porque além dele ter sido, lógico, teve todo um estudo por trás, ele foi desenvolvido, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eles fizeram, ali está até errado, é o FRS, e eles fizeram todo um rastreio com as crianças, fizeram todo um protocolo em 1998 e fizeram um aprimoramento em 2007. Ele é um protocolo rápido, de rápida aplicação, muito tranquilo de você usar, inclusive com um observador, um cuidador e a criança. É como se a gente utilizasse meios para que você entrasse no mundo da criança e de uma forma que você vai conseguir observar as atitudes, os gestos, a comunicação não verbal. E se ela tiver comunicação verbal, como ela utiliza essa comunicação verbal, como ela se relaciona com esses objetos, né? Então, a criança ela vai ser observada de uma forma indireta e direta. Ela vai requerer um conjunto de brinquedos, mas que esses brinquedos são de baixo custo e de fácil reposição. Então, são coisas muito simples, né? São brinquedos que a criança de qualquer nível social ela tem acesso e são jogos, é como se fosse um jogo direcionado. E dentro desse jogo direcionado você tem alguns requisitos chaves e algumas respostas que são esperadas, outras são abertas, mas algumas são de respostas fechadas. E aí você vai traçando mais ou menos o perfil daquela criança, né? E a gente tem observado que cada vez mais as capacitações elas podem ser realizadas aqui mesmo no Brasil. Então isso é uma coisa que o custo não é alto. Algumas plataformas oferecem inclusive em forma de EAD. E os brinquedos nós temos assim desde uma caixa básica de R$300 a 1.200, 1.500, 1.600, isso vai variando, mas assim, os brinquedos básicos, eles são muito simples e a forma de se avaliar é que vai depender do treinamento, da capacitação do profissional. O que a gente observa é que a pessoa com TEA, ela é única, assim como nós, mas ela é muito mais singular, ela é muito mais verdadeira. Ao mesmo tempo, é uma criança ou um adulto que é muito, vamos dizer assim, muito singular, muito simplório, né? Então, eles são crianças muito transparentes, pessoas muito transparentes. A gente observa, assim, que a falsidade, a mentira, é uma coisa que não combina com as crianças com TEA. E nós podemos, então, utilizar atividades e estratégias que devem ser individualizadas para que a gente tenha um bom ganho. Nós devemos utilizar tecnologias, materiais e recursos adaptados, tá? E um ensino estruturado de como utilizar. Então, as pessoas vão saber utilizar eles como a criança. É importante que a pessoa seja treinada para que utilize da melhor forma possível. E a gente pode estabelecer parcerias, e isso é importantíssimo. A família, cuidadores, a escola, a comunidade em geral, porque o nosso objetivo é fazer com que essa pessoa se socialize, que ela consiga ficar no mundo e pertencer a este mundo, e não como uma pessoa que é fora da caixinha. A gente também objetiva a melhora da qualidade de vida, né? E a independência, de uma certa forma, dessa criança é muito importante. E uma das coisas que os pais ficam muito angustiados, por exemplo, é quem vai cuidar desse filho se eu me for, né?
Então, quem vai ter paciência? Quem vai gerenciar? Então, a independência, a melhora de qualidade de vida, ela não é só da criança, ou do adulto, ou do adolescente com TEA, mas de toda a família que está vivenciando aquele momento com aquela pessoa. Quanto aos tratamentos, o Dr. Gustavo Teixeira, ele fala, eu acho muito importante, quando a gente for fazer o PIT, que é o Plano Individual de Tratamento, é interessante que a gente faça bem personalizado. Então, ele colocou alguns critérios que eu acho muito interessante. Eu procuro utilizar esses critérios quando eu vou fazer o meu planejamento. E isso tem uma efetividade, você ganha muito. Então, assim, é algo que... Então, quanto tempo é esse tratamento? Isso é variável, tanto de pessoa para pessoa. A questão financeira, a gente observa que é difícil. Eu já trabalhei em ambiente público, então muitas vezes é um atendimento uma vez por semana, 30 minutos, né? Então, assim, são muitas pessoas para você atender, você às vezes não tem como fazer mais de um acompanhamento, então às vezes a gente pede parcerias, né? E às vezes a gente consegue alguns parceiros, então a questão financeira para você custear, os pais custearem todo esse tratamento é difícil, a gente não tem um centro com todas as especialidades que podem ser trabalhadas, então muitas vezes os pais, eles ainda têm, mesmo que seja pelo SUS, eles têm a questão do deslocamento, dias da semana, às vezes um tratamento é na segunda e na quarta, o outro é na terça e na quinta, aí ela tem um outro atendimento na sexta, aí o outro ficou para o sábado de manhã, quer dizer, então isso também é difícil economicamente falando para a família gerenciar e também para a própria criança, porque às vezes por isso que a gente fala assim, eu tento respeitar muito o ciclo circadiano, então sempre que eu posso, eu tento observar e falar com a família, olha, qual é o melhor horário, quando você acha que ela está mais alerta, e às vezes colocar o meu horário de terapia naquele horário para que ela tenha um ganho maior, né? Então, de uma certa forma, o que ele fala que a gente, para ter um bom sucesso para esse plano individual de tratamento, a gente deve pensar na individualização do tratamento, porque cada pessoa é única, a fazer um atendimento personalizado e de qualidade, que eu penso que é a questão assim, mesmo que o tempo seja pequeno, mas se você ofertar com qualidade e aqueles 10 minutos que aquela criança me deu oportunidade e eu consegui fazer alguma coisa, aqueles 10 minutos valem por 1 hora. O atendimento, ele é interdisciplinar, então quando nós temos algumas pessoas que fazem parte dessa rede, mesmo que nós, enquanto profissionais, nós não estejamos no mesmo espaço físico, mas que nós possamos conversar a respeito desse tratamento com outros profissionais e adequar, ajustar. Essa parceria é muito importante porque um vai sinalizar uma coisa que o outro está sinalizando e a gente vai fazendo os reforços em vários ambientes e isso também ajuda para a criança se organizar. A coordenação dos serviços, né? Então a gente tenta também, olha, tal horário fica, esse aqui é mais próximo. Quando a gente tem um ambiente só com 2, 3 profissionais, a gente tenta elencar assim, às vezes até um espaço de uma terapia para outra, porque às vezes a criança quer ir ao banheiro, ela tem que comer alguma coisa, né? Ou então alguns pais às vezes chegam mais cedo para a criança não se sentir, né, invadida e depois de tal horário ela começa os tratamentos. Então tudo isso é um ajuste que deve ser feito e a gente tem que ter essa flexibilidade, eu acho que enquanto profissionais, então a gente, na medida do possível, tentar ajudar também essa família é muito importante, porque eles aderem melhor ao nosso tratamento. E auxiliar também na defesa dos direitos, né? E orientar os pais e os cuidadores, porque muitas vezes eles estão perdidos, eles não sabem o que eles vão fazer. Então, onde buscar ajuda? Eu vou até o Ministério Público, existe alguma associação, existe alguma coisa que eu possa estar ajudando? E alguns pais também querem ajudar, eles querem doar uma parte do seu tempo para outros pais, para outras pessoas, né? Então, a gente observa que isso também é uma forma
que a gente pode estar estabelecendo de comunicação. Atualmente, nós consideramos 16 modalidades terapêuticas efetivas para a estimulação e desenvolvimento da linguagem nas crianças com TEA, né? E a gente observa que começa com a orientação familiar e a psicoeducação. A família, ela tem que estar engajada, nós temos que ter a adesão até mesmo de pessoas próximas, e a questão da psicoeducação, ela não é só a nível familiar, mas quando a gente começa a fazer essa psicoeducação interna, ela começa a ser externa e ela começa a ser uma coisa muito natural. O enriquecimento do ambiente, né, muitas vezes ele é interessantíssimo, então às vezes você aproveitar todas as oportunidades, às vezes você está dando um banho na criança, mas você está trabalhando com ela durante aquele banho, né? Então ensinar para a família o que ela pode estar fazendo de uma forma prazerosa, né? Eu tenho uma mãe que ela falou assim, olha, é uma tortura quando eu tenho que escovar os dentes do meu filho. E realmente, assim, é uma tortura para mim, uma tortura para ele. Então, aos poucos, ela mesma foi ajustando, né, com que a criança soubesse, olha, tal horário a gente vai escovar os dentes, por que a gente precisa escovar os dentes? Ela foi fazendo, ela escova o dente dela, né, e pede para ele pegar a escova, quer dizer, ela foi tentando fazer um momento difícil num momento mais prazeroso, né? Então, são os ajustes que a gente tem que fazer. As medicações, elas muitas vezes, né, os neuropediatras e os psiquiatras infantis, eles têm que lançar a mão das medicações e aí fazendo sempre um ajuste de dose. Muitas vezes isso vai dar uma melhorada na criança como um todo, não só a nível de comportamento, de atenção, e também para que ela consiga ter um sono restaurador, porque muitas têm um sono muito irregular. A terapia cognitivo-comportamental, ela é muito interessante, ela é muito efetiva, mas não somente a terapia para a pessoa, mas às vezes uma terapia com os familiares, para saber como lidar com as diversas situações, a questão das angústias, né, da pessoa de dividir essa angústia com outra pessoa, que é interessante também. O treinamento em habilidades sociais, então a gente faz um pouco das atividades de vida diária, que pode ser uma coisa momentaneamente simbólica, e isso ser repassado para que seja continuado em casa, né? E na comunidade, na rua, no bairro que a pessoa mora, para que isso se torne algo mais tranquilo, até para que a família também saia de casa, porque muitas vezes essa família ela passa a não ser mais chamada, nem para ir almoçar na casa de parente, na casa dos avós, ninguém suporta aquela criança, então a família também acaba ficando pouco sociável. O método ABA é também um método comportamental, é muito interessante que se utilize, mas ele é eminentemente da psicóloga, é privativo dos psicólogos. Nós, enquanto profissionais de outras áreas, até podemos fazer uma parte do método ABA, mas como a base dele é bem comportamental, então a aplicabilidade dele é maior com psicólogos, né? Então a totalidade do método ela só é aplicada com quem é da área da psicologia. Nós podemos utilizar bases dela para trabalhar o comportamento, mas com algumas restrições. A fonoaudiologia como um todo, ela vai estar trabalhando a questão da comunicação, né? E a gente vai vendo a questão da linguagem, a fala, né? Os gestos, tudo isso é importante para a socialização. A criança que não se comunica, ela pode ter alterações no seu comportamento e ser tida como mal educada, mas é porque ela está totalmente desorganizada. Então, a fonoaudiologia o foco terapêutico mais evidente, ou se for por seletividade alimentar, a gente vai fazer uma prioridade do que é mais importante. Se às vezes a seletividade alimentar ela vai vir até primeiro
porque essa criança precisa estar nutrida, ela precisa estar bem fisicamente, então a gente também tem que priorizar o que é melhor e depois trabalhar a linguagem. A terapia ocupacional, ela é interessante porque também ela vai trabalhar não só as atividades de vida diária, mas também como um todo, a questão do uso, né? Às vezes a forma como a criança ela tem aquele seu espaço, né, direcionado, organizado, isso vai fazer com que ela também fique mais tranquila e isso é bom, vai repercutir no seu aprendizado como um todo. Nós temos a terapia de integração sensorial e isso a gente tem vários profissionais que trabalham, mas o terapeuta ocupacional ele também tem um forte componente para trabalhar nessa área e essa integração sensorial ela pode ser realizada também por psicomotricista, nós fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, então a gente tem uma gama de profissionais também que trabalham com isso. O método TEACH, eu tenho uma formação no método TEACH, eu acho fantástico. Ele trabalha um quadro de rotinas, são sittings, né, são os locais pré-estabelecidos, então você dá uma organização para essa criança, você faz um script do que ela vai usar, do que ela vai fazer naquele dia, né, se mudar alguma coisa, a gente deixa uma lacuna, então você vai trabalhando com que a criança possa entender o que vai ser passado. À medida que ela vai evoluindo, esse script já não vai mais sendo necessário, a gente vai substituindo somente por orientações verbais e isso também vai ajudar no aprendizado. É um método da Carolina do Norte, também validado, já tem uma coisa assim bem estruturada e ele é utilizado para aprendizado, principalmente aprendizado no dia a dia, mas também para aprendizado formal, escolar. O método PECS também, eu sou formada, né, tenho capacitação no método PECS básico, ele também vai ser utilizado de uma forma, principalmente para quem não tem uma comunicação efetiva, então ele vai ser muito utilizado para quem tem, como se fosse uma comunicação alternativa, e particularmente eu tenho feito algumas pranchas, né? E dentro dessas pranchas a gente pode estar utilizando algumas coisas que são interessantes para aquela criança ou para aquele adolescente, para aquele adulto, de modo que ele vai usar as figuras de modo personalizado. Então, por exemplo, eu gosto muito da galinha pintadinha, né? Então, aqui, tá? Eu tenho a galinha pintadinha e aqui eu tenho as partes da galinha pintadinha. Então, a criança ela vai tirar a figura e vai completar nesse outro local. Então, isso é uma forma que você tem de trabalhar com o que às vezes é o chamariz da criança. Então, às vezes a galinha pintadinha é tudo para ela. Assim como um outro desenho, né? Os Padrinhos Mágicos, Thomas e seus amigos, eu fui aprender tudo de trem, tudo não, mas assim, grande parte de trem, porque meu paciente ele amava Thomas e seus amigos, eu sabia cantar a música, a gente tinha todos os carrinhos, todos os trens, né? A forma toda de trabalhar, então assim, às vezes você investir nisso para você ganhar em outras coisas também é interessante. O método Floor Time é também muito bem quisto por vários especialistas, eu tenho só uma noção sobre ele, mas ele é um método também muito interessante. O mediador escolar, a gente precisa que você tenha esse mediador quando a criança vai para a escola, até mesmo para poder repassar para a criança algumas orientações. Muitas vezes a criança, ela é inteligente, só que ela não entendeu o que você perguntou. Então, muitas vezes, o mediador escolar, ele vai, o que eles chamam de um professor de apoio, né? Também em alguns locais também conhecido assim, ele também vai fazer com que aquele interesse da criança seja restaurado e a resposta venha de uma forma mais verdadeira, mais tranquila, porque ele passou no nível de linguagem que aquela criança pode absorver e ela pode te dar uma resposta. Os esportes, em geral,
eles são muito importantes. Então, por exemplo, se você tem uma criança com dificuldade motora, especialmente em equilíbrio, o ideal é a gente trabalhar, por exemplo, com ecoterapia, né, a hidroterapia. Então, a gente tem observado assim que existem alguns esportes que eles vão não só trabalhar o motor, a questão de desenvolvimento físico, mas também cognitivo, de uma forma prazerosa. A musicoterapia, ela é uma das coisas que é muito interessante, então tem algumas crianças até em terapia fonoaudiológica que a gente trabalha com um efeito melódico. Bom dia! Bom dia! Então a gente percebe que a musicalização e essas improvisações, especialmente a musicalização improvisada, não só de instrumentais, mas também com a vocalização, elas também podem chamar a atenção para aquela criança vir para o nosso mundo, pelo menos um tempo, e aprender com a gente, e a gente aprendendo com ela, que na realidade é uma via de mão dupla. E os grupos de apoio, né, que a gente tem, principalmente aqui no estado de Goiás, a gente já tem alguns, tem em vários locais do Brasil, a gente tem os grupos de apoio, depois eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito disso, mas aqui a gente tem a FAAG, que é uma associação de pais e profissionais que trabalham com pessoas com TEA, e a sede nesse momento está em Aparecida de Goiânia, próximo aos Jardins Madrid, e nós temos o MOAB, que é um movimento de autistas, né, de pais de autistas, que começou-se como um movimento somente de pais e que hoje você tem alguns atendimentos. Tem o dia que eles vão para a horta, tem o dia de reunião dos adolescentes, de adultos, tem um grupo de Asper, tem o dia do desabafo, né, que é o MOAB para os pais e mães, cuidadores, avós, né, pessoas que ficam mais com aquela pessoa, porque você tem uma angústia, então você precisa também desabafar, a gente precisa colocar isso para fora. A gente tem um grupo de profissionais, não só para melhor qualificação, mas também para que a gente também desabafe os nossos desafios, né, as nossas tristezas, porque às vezes você estuda muito, tenta fazer um trabalho bem personalizado com determinada pessoa e ela não evolui. Então isso dá uma angústia muito grande na gente. Então a gente também, enquanto profissional, precisa também do nosso momento de desabafo. Enquanto fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, e profissionais, né, afins, o que nós podemos fazer? Eu vejo muito assim a importância de nós trabalharmos com a informação, não somente para a nossa qualificação, mas também informar as outras pessoas de outras áreas, a família, né? Colocar tudo muito... a gente fala muito assim, a transparência, né, que a gente fala dos diários de bordo, a gente colocar assim, olha, eu estou trabalhando isso, agora eu fui para isso, agora eu tive que regredir. Então a gente fazer também com um familiar, ser honesto com o familiar, olha, eu acho que precisa ser encaminhado para tal profissional, porque até onde eu pude ir, eu fui, o que é possível nesse momento, onde a gente pode ir, tem que ficar numa fila de espera, porque, né, tem que ir para determinada profissional, mas assim, você não tem dinheiro agora, mas isso é possível, vamos pensar. Então, assim, eu acho que a honestidade, a transparência é muito importante. A participação e o acolhimento da família, né, que eu acho que é uma das coisas que ajudam muito, como eu falei para vocês, para que a gente tenha, não só na vida profissional, mas eu acho que, assim, tem um amigo, né, que tem alguma peculiaridade, né, e é interessante que a gente também compreenda, né? Então, alguns casos, por exemplo, na minha família também, a gente quando percebeu, por exemplo, a gente tem algumas pessoas, por exemplo, tem um primo epilético, então é difícil, por que ele era desse jeito, por que ele tem que tomar tanto remédio? Quando eu era pequena eu não conseguia entender muito. Mas, aos poucos, ele mesmo foi me ensinando, eu tomo isso por isso, eu faço isso por isso. Olha, quando acontecer isso, você faz isso por mim. E isso, a gente tem uma ligação forte mesmo, assim,
Por conta disso, porque a gente não se vê todo dia, a gente, né, hoje a gente já está mais velho, então cada um tem sua vida, tem suas coisas, mas é interessante porque a gente tem um laço de confiança. Então esse laço de confiança que eu acho que a família precisa. E saber que nós temos limitações, nós não sabemos tudo, né? E a área que grande parte das famílias elas querem é a questão da comunicação. Então a gente pode ver que a comunicação ela é uma ação de transmitir uma mensagem eventualmente e receber a outra mensagem, né? Então é uma via de mão dupla. A comunicação ela é muito maior. A linguagem a gente acha que é só fala, né? Só escrita, mas ela é muito mais que isso também. E a linguagem oral que se repercute na fala, que é o ato motor, né? Quando a gente for para a fala, ela é interessante porque ela envolve um planejamento cerebral, ela envolve toda uma gama de conhecimentos para que essa pessoa consiga expressar o que ela pensou em palavras, o seu sentimento em palavras. Então a gente fala muito a questão, como eu falei para vocês, das metáforas. O TEA normalmente ele não entende muito essa questão. Então a gente às vezes precisa estar ensinando, né, para que essas pessoas compreendam o que os outros falam, porque isso pode inclusive repercutir de uma forma não muito boa na vida delas. E às vezes assim, não adianta você falar, por exemplo, que é uma outra coisa que, como a gente tem percebido, né, isso não é problema meu. Não, isso também às vezes é problema meu. Às vezes você não sabe, por exemplo, quando eles vão ficando mais velhos, né? Eu tive um paciente que muito graça, nossa, eu sou apaixonada nele até hoje. E é ele e o irmão, e ele especificamente faz aula de robótica, ele é apaixonado em robótica. E aí eu fui trabalhando com ele porque ele já queria que a mãe comprasse as coisas para ele fazer um robô. E esse robô tinha que andar na água, ele sabia que o robô tinha o que ele queria do robô, né? O que o robô queria fazer. Mas aí eu fui falar para ele, falei, e aí tá, então quais são os materiais? De que você vai fazer? Flutua na água? E aí a gente foi levando ele a pensar e a expressar, né? E colocar no script mesmo, né? Então, como eu falei para vocês, colocar no script o que ele queria fazer. De acordo com a idade, nós temos algumas características, algumas expressões que são peculiaridades. Nós dizemos que a criança, normalmente ela começa a desenvolver a fala, a linguagem oral, a partir de 1 ano, e ela começa com os fonemas bilabiais. Então, porque o P do papai ou pai sai primeiro do que a mamãe? Porque o M é nasal, ele também vai utilizar o lábio, mas é nasal, e isso vai vir um pouquinho depois. Então, as crianças, elas têm um link de aprendizado dos fonemas do nosso idioma, diferente do inglês, diferente do espanhol, e às vezes é muito interessante, algumas crianças com TEA, elas aprendem idiomas, ora o português, e têm dificuldade de aprender o português. Então, porque elas às vezes assistem muitos filmes, né, em inglês, espanhol, então elas falam como os personagens e às vezes até começam a compreender o que aquela frase, o que aquelas palavras escrevem, às vezes algumas, mas elas não dominam muito a língua materna, né? O que a gente também tem que observar é que o que a gente tem visto são as janelas de oportunidade, como eu falei para vocês, né? E as habilidades linguísticas, a gente tem que pegar essas janelas, que são essas épocas, principalmente durante o período de infância, para que a criança, nesses períodos das janelas, que a gente chama que são períodos de recortes da vida dela, ela consiga estimular, né, e criar a sua construção psíquica, motora, e ela vai atingir o sistema neuronal muito mais rápido
Então, a gente tem que ganhar, por isso que se fala da terapia precoce, da estimulação precoce, tá? Quanto mais cedo a gente começar o trabalho, melhor para que a gente acesse essas janelas de oportunidade e vá ganhando espaços. E eu gosto muito de falar na questão assim, observar na criança quais são os pontos fracos e quais são os pontos fortes. Começa pelos pontos fortes, vamos começar pelos pontos positivos para que ela tenha uma certa autonomia e aí assim ela vai ganhando e vai melhorando essas outras áreas. O que a gente quer? Quais são as metas, né, do nosso trabalho, basicamente? E isso é de todos os profissionais. Aumentar a independência, aumentar a flexibilidade, direcionar a atenção para informações relevantes. Então, trabalhar muito da questão do funcional, usar as informações visuais, né? A gente vê que a maioria de nós é muito visual, então a questão visual é muito importante para o trabalho no dia a dia com as crianças com TEA, os indivíduos com TEA. Usar a aprendizagem explícita, né? As regras para compensar a dificuldade de aprendizagem em geral. Então, às vezes, como eles são muito rígidos, a gente às vezes utiliza essa rigidez para conquistar outras áreas. A gente tem o trabalho dentro do nosso trabalho, a gente quer diminuir a confusão, né? Diminuir problemas de comportamento, diminuir também a ansiedade. E isso favorece, né, com que a criança tenha maior autonomia. Mas principalmente a gente tem que observar e eu assim nunca subestimar a pessoa. Ela está num grau moderado, ela está num grau severo, ela nunca vai aprender? Não, isso não é verdade. Lembrem-se de toda a neuroplasticidade, das janelas de oportunidade, da estimulação ambiental, do próprio empenho da pessoa, né? Quando ela começa, alguém acessa o cérebro dela começa a responder de uma forma. Às vezes não na totalidade quando nós esperamos, mas tem uma boa resposta, né? O que a gente também pode estar falando é a respeito do ensino inclusivo, que é uma outra coisa que a gente observa que faz muita confusão entre educação especial e educação inclusiva, né? Então a gente vê que o ensino inclusivo, a educação inclusiva, ela não deve ser confundida com a educação especial, apesar que ela contempla a educação especial. Mas ela foi uma conquista, não só de portadores de várias necessidades especiais, como também dos pais, dos profissionais que mobilizaram para isso. Um grande ganho que nós tivemos foi agora há pouco a inclusão dentro do novo censo que vai acontecer ano que vem, da inclusão de uma pergunta para que a gente possa saber se a criança, existe alguma criança, algum adolescente ou algum adulto na família com TEA. Né? E isso é um marco até mesmo para a gente ganhar em políticas públicas. A gente precisa saber quem somos, onde somos, quem estamos, né? E de todas as patologias, quem tem diabetes, colesterol e tal, como está agora está começando hoje um projeto piloto em 3 mil pessoas ou 3 mil cidades hoje no Brasil, eles estão fazendo esse levantamento como uma prévia para o censo do ano que vem. Então, eles já estão começando um treinamento com os funcionários, né, do IBGE, e isso é interessante também, então, a gente saber quantos TEA nós temos no Brasil e o que nós podemos fazer por eles. Na prática educativa, nós devemos levar em consideração o tônus corporal, o equilíbrio, o esquema corporal, a lateralidade, a estruturação espacial, a estruturação espaço-temporal, ali não saiu, a apraxia global e a apraxia fina. Isso independente de qualquer criança, mas principalmente com crianças que estão numa educação especial, tá? E aqui eu trago algumas reflexões, né, que eu acho importante e aí eu acho assim que são pessoas que
estudiosos que têm falado muito sobre isso. Eu acho que nós ganhamos muito em relação a essa questão cerebral, ao conhecimento. Eu acho que sempre a gente está aprendendo, né? E estamos sempre aprendendo uns com os outros. A professora Regina Jakubowicz's, que eu amo de paixão, acredito muito no método dela. Eu mesma tenho uma experiência pessoal de reabilitação com o método dela. Então, eu vejo assim que são pessoas que estão muito interessadas no ser humano. Então, a gente não pode perder isso. Nós somos seres humanos cuidando de outros seres humanos. E muitas vezes o que parece muito simples para nós pode ter um ganho, pode ter uma repercussão muito significativa e positivamente na vida de outras pessoas e famílias. E eu gosto particularmente, né, dessas duas frases. Autismo não se cura, se compreende. Então eu acho que muitas coisas, e assim vale para outras patologias, né? Nós temos, por exemplo, algumas patologias que elas não têm cura. Eu tenho fibromialgia, eu não tenho cura, mas eu posso compreender, conviver e seguir a minha vida, né? Com cuidado, com alguma coisa, mas seguir a minha vida de uma forma alegre, de uma forma feliz. E nós precisamos partir do funcional e acrescentar o relacional. Então isso é uma coisa assim que eu acho fundamental. E hoje na era tecnológica, muitas famílias elas estão preferindo deixar os filhos com a tecnologia do que com a sua relação. Então isso não vale só para quem tem TEA, né? Vale para outros grupos também. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, né? Então é uma data marcante. Outra coisa que a gente vê que o símbolo é esse laço todo colorido, mas basicamente como a incidência maior em meninos, vocês vão ver muito falando sobre sessão azul, dia azul, semana azul, mês azul, que é a conscientização do autismo, exatamente também por isso. E é um quebra-cabeças porque até hoje é uma caixinha de surpresas, a gente está sempre encaixando uma nova peça à medida que a gente vai conquistando mais conhecimento. E, de uma certa forma, eu quero agradecer. Aqui vão ficar algumas referências para caso vocês queiram consultar, né, alguma coisa. Tem muitos estudos interessantes, tá certo? E eu quero agradecer a participação, né, das pessoas. Estou aberta se alguém tiver alguma pergunta que porventura surgiu de acordo com o que eu fui apresentando ou que vocês tenham interesse. Tá, estou à sua disposição. Uma outra coisa que é interessante a gente também perceber é que tudo hoje, né, de uma certa forma, a gente tem observado que a tecnologia ela está aí a nosso favor, mas que eu gosto muito de uma frase que até meu professor de neuroanatomia, quando eu refiz a neuroanatomia pela enfermagem na PUC, ele falava muito, a clínica é soberana. Então, como vocês puderam ver, muitos diagnósticos, eles são eminentemente clínicos, por isso que a gente tem que ser tão treinado, ou a gente tem que estar tão aberto a olhar além do que aquele momento está dizendo. Lógico que a gente às vezes pode pecar pela subjetividade, mas a gente tem que observar. Eu valido muito o que a família, os cuidadores falam, né? O que os adolescentes e os adultos me contam, como eles gostariam de que as pessoas os vissem ou os tratassem. E isso é uma coisa muito interessante, a gente tem aprendido muito, né? E uma das coisas que a gente vai falar agora, que é a FAAG, como eu falei para vocês, tá? Ela tem alguns panfletos para que as pessoas conheçam um pouquinho mais, né? Então tem algumas dicas, né? Que vai para os amigos, para os educadores, para os profissionais de saúde. No verso, eles têm para os pais, para os cidadãos, para o poder público e também orientação para os irmãos, né?
porque os irmãos dos autistas, eles também são prejudicados, né? Eles acabam, às vezes, quando vão brincar com um coleguinha em casa, alguma coisa, não podem levar um coleguinha em casa. Então, assim, como eu falei para vocês, é uma rede de atenção, não só para aquele portador de TEA, mas também para que a gente possa pensar em políticas públicas de inserção. Aqui na nossa cidade, nós temos alguns cinemas, né, que fazem alguns tipos de ações com a família, interagindo com as crianças e os adolescentes com TEA. Então, nós temos uma vez ao mês a sessão azul, em que o cinema ele tem uma menor luminosidade, o som é mais baixo e as pessoas podem assistir ou não o filme. Então, às vezes, quando a criança se organiza, sai lá fora. Então, as pessoas que vão assistir essa sessão azul, elas já sabem que é uma sessão diferenciada, né? E isso tem feito com que essas crianças possam também, então, nesse momento, também se socializar. As famílias se encontrarem, né? Trocarem experiências, depois eles saem para lanchar. Então, isso também é uma forma que a gente tem visto que tem sido muito importante. Uma outra coisa que existia era o jump, então as crianças iam para se divertir mesmo. Então, hoje já não se faz mais, mas foi um movimento muito bom. E uma outra coisa que a gente tem percebido são a moda inclusiva, os desfiles que eles estão começando a participar. Então, é muito interessante que a gente se aproprie desses conhecimentos para poder passar isso para as famílias. No mais, eu quero agradecer imensamente a atenção de cada um de vocês e estou aberta a perguntas e outra oportunidade, quem sabe, para falar de um outro tema mais interessante ou pertinente, que pode ser, inclusive, sobre a formalização dessa educação para as pessoas portadoras de TEA. Muito obrigada.